Eu quero nos próximos 25, 30 minutos compartilhar uma palavra que na verdade provavelmente você já recebeu, você jovem, adolescente já recebeu, não sei se você já leu, mas essa palavra é muito, muito especial. Nós estamos no tema Ruiós, filhos maduros, e hoje começa a nossa série, ou melhor, nosso terceiro subtema dessa série Ruiós. E eu vejo que Deus ele está construindo algumas coisas no nosso coração que a gente não planejou. E quando nós planejamos esse tema, nós não sabíamos que ia acontecer o que está acontecendo. E louvado seja Deus porque a gente pode ter acesso a uma palavra como essa. Eu considero essa palavra muito relevante. E eu espero cooperar na hora de poder transmiti-la para você. O texto que nós escolhemos como base é o texto de Romanos 8,19, que diz que toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Eu fico imaginando a expectativa de algo que as pessoas estão esperando. Pastor, é lógico, se a pessoa tem expectativa é porque ela está esperando algo. Agora você imagine o nível de expectativa daquilo que a pessoa está esperando. Como que ela se sente, como ela age diante dessa expectativa. Imagine que você vai num estádio para ouvir o seu cantor predileto. Aquele cara, aquela banda, aquela mina que canta muito e que mexe com você, mexe com o seu coração, arranca lágrimas dos teus olhos. Você imagina, você vai lá, a expectativa da hora que a moça, o moço, a banda vão entrar. Existe uma expectativa. Agora imagine a frustração, quando você chega no local, ninguém falou nada, porque eles não queriam devolver o dinheiro, e aquela pessoa que você estava esperando não vem. Houve um problema no voo, alguma coisa aconteceu, e essa pessoa não vem. Então existe no lugar da expectativa agora uma frustração. E eu penso que o mundo vive de certa forma uma frustração. Eu penso assim. Por quê? Porque a expectativa deles ainda não aconteceu. Aquilo que eles anseiam ainda não veio à luz, não veio à tona. E somos nós, os filhos, que precisam se manifestar. E a gente tem conversado nesses dias, o último tema que nós falamos foi sobre marcas de um jovem maduro com os de dentro, com a família, com a sua casa. E nós apresentamos uma proposta bíblica para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, discutimos alguns pontos, da importância, queridos, como é importante você e eu entendermos que nós fomos chamados para ser uma bênção. Você e eu fomos chamados para ser uma bênção na nossa casa, na nossa família. Sabe, lá na sua casa, entre o teu pai e tua mãe, os teus irmãos, Deus quer que você seja uma bênção. Você consegue imaginar? E nós falamos de algumas coisas bem práticas. Bênção no sentido de que as pessoas olham para você e veem que você é alguém que contribui com aquela casa. E nós falamos de 3 pontos muito importantes dessa maturidade, que são os atos de bondade, as palavras de graça e sinais na vida de Deus em mim, sinais da vida de Deus em mim. E o que eu percebo é que atos de bondade, ser bom, fazer coisas boas, falar com graça e agir como Deus agiria não é tão natural para a gente. Então nós falamos um pouquinho sobre algumas coisas que são importantes. Nós fazemos para que, na medida que nós andamos com Jesus, os atos de bondade, as palavras de graça e também os sinais da vida de Deus comecem a ser manifestados naturalmente pela nossa vida. E nós falamos da importância de ter uma vida devocional constante. Hoje a Michelle estava vendo uma aula ao vivo, de um cursinho que ela fez, com a pastora Thalita, e uma pergunta que a moça fez foi: como que eu faço para ter uma vida devocional? O que você me orienta, o que você me sugere? Vida devocional
é você todos os dias marcar um encontro com Jesus. Não precisa ser um encontro de muitas horas, mas de algum tempo para você estar na presença dele. Isso é muito, muito importante. Uma vida devocional é onde os conselhos de Jesus vão ser ministrados ao meu coração e vão me dar condições de eu passar aquele dia pensando sobre aquilo que eu ouvi naquele tempo, naquele momento, ruminar, verificar outra vez, trazer outra vez a memória e através de amizades espirituais maduras compartilhar aquilo que Jesus está falando comigo e a pessoa poder contribuir com aquilo que eu contribuí com ela e aumentar a revelação daquilo que eu recebi no meu a sós, para então eu servir pessoas. Eu pego aquela palavra que eu compartilhei com alguém para instruí-la e ser instruído por ela, e agora eu pratico ela. Quando eu faço esse tripé, eu começo a ter atos de bondade, minhas palavras vão mudar, as pessoas vão começar a perceber que eu estive com Jesus. E isso é muito importante lá em casa. E hoje nós queremos introduzir então o segundo tema, que é marcas de um jovem maduro para com os de fora. Os de fora, na verdade, são aqueles que não moram com a gente. Basicamente, são aqueles que não congregam numa igreja local onde você congrega. E o propósito é que juntos nós possamos, identificando o nosso nível de maturidade, de experiência com Deus, pensarmos no nosso propósito, o propósito de Deus para a minha vida e como eu vou fazer para ser uma bênção na vida dessas pessoas. Como eu posso abençoar essas pessoas. Então, as marcas de um jovem maduro na sociedade, é isso que nós vamos conversar daqui a pouco nos grupos. Lembrando você que está conectado, seu líder provavelmente vai mandar um link para você em algum dos canais de salas de bate-papo. Eles vão mandar um link para você. Assim que terminar essa reunião, né, meu grupo, só para avisar, assim que terminar essa reunião, eu vou sair daqui, vou para casa e nós vamos conectar você. Na verdade, o Suede vai conectar antes. O Suede estava tocando bateria hoje, vai conectar antes, né, e aí a gente já se encontra junto na sala para conversarmos um pouquinho sobre esse tema. Tá? Então você vai ser conectado para falar sobre isso que nós estamos conversando aqui. É o estudo que você tem aí na sua mão também. E o texto que eu quero usar aqui é o de Gênesis 12, 2 e 3, que é o texto que nós usamos no outro estudo, onde Deus fala para Abraão assim: Abraão, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. Deus gosta de fama, viu, gente? E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão, ele foi chamado para ser uma bênção. E ele foi chamado para ser uma bênção tanto para os de dentro quanto para os de fora. Tanto para os de fora quanto para os de dentro. A sua família, mas também os seus vizinhos seriam alcançados por causa do chamado de Abraão. E eu entendo que esse também é o meu chamado. E é também o seu chamado. O nosso chamado é, debaixo dessa bênção, sermos uma bênção na vida das pessoas. Sermos talvez a resposta, não da oração, porque talvez tem muitas pessoas que nem oram, mas talvez de um clamor, de uma angústia que pessoas sentem. Você talvez seja a resposta para essa angústia. E Deus quer que você e eu nos reinventemos. E não sei se você percebeu, mas nós estamos vivendo um momento de muita crise, uma crise muito esquisita, né? Onde a base da nossa vida é relacionamento pessoal, é relacionamento com pessoas, onde a gente encontra as pessoas, onde a gente abraça as pessoas, onde nós tocamos pessoas, onde nós conversamos com pessoas, e nós somos tirados desse ambiente e colocados num ambiente virtual. Agora todo mundo é robô. Todo mundo vive do lado da telinha, do outro lado da telinha. Tem alguém que você conhece, está lá, e você está se relacionando, a gente está se reinventando nesse relacionamento. E eu fico pensando que talvez Deus, Ele permitiu esse tempo para que nós demos mais atenção para as pessoas.
Por que eu falo isso? Porque você está percebendo que você não precisa tanto para viver. Pode ver, todo mundo já percebeu que nem preciso tanto para viver. Não é muito que é necessário. E nós percebemos que a gente estava muito acelerado. Nós percebemos que a nossa vida estava corrida e a gente estava se escondendo atrás dos compromissos. Sim ou não? E aí, agora que a gente parou, a gente descobriu que a vida é muito mais simples, como na verdade ela sempre foi. Muito simples. E que o que nós mais necessitamos na nossa vida é relacionamento. E esse é um tempo para a gente aprender a ser uma bênção. E a pergunta é, como que eu posso ser uma bênção para as pessoas do meu convívio, os de fora? Faculdade, trabalho, escola, vizinhança, aqueles que não moram comigo, aqueles que não vão na igreja que eu vou. Como que eu faço para me relacionar com eles? Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção é que as pessoas, elas procuram modelos. As pessoas, elas sempre procuram uma referência, um modelo. O sucesso das redes sociais é porque apresentam-se nas redes sociais alguns modelos e as pessoas, elas seguem esses modelos, elas vão atrás. Então tem muitas pessoas se vestindo como aquela menina lá da rede social tal, XY. Tem muito cara se vestindo, se comportando e fazendo o que ele está vendo. Por quê? Eles estão buscando modelos e referências para seguir. Só que quando Deus chama você e a mim para sermos uma bênção, Ele intrinsecamente está dizendo assim, eu estou fazendo de você uma referência para o mundo. As pessoas vão olhar para você e vão seguir você. Por isso que é importante eu ser maduro, eu não posso ser uma criança. Eu não posso ser inconsequente, eu tenho que saber para o que eu vivo, para que eu existo. Entender o meu chamado e entender o meu grau de influência nesse tempo que se chama o hoje, o tempo que nós vivemos. Então a forma que eu ajo, que eu penso, que eu sinto, que eu me expresso, é a forma como as pessoas vão absorver a minha forma de viver, de ser, e se elas acharem interessante o que eu faço, elas vão me seguir. E elas vão começar a ser meus imitadores. Então sempre eu imito alguém e alguém me imita. Nós somos imitadores de Cristo. E as pessoas vão olhar para nós, e quando descobrirem quem nós imitamos, elas vão começar a imitar a quem nós imitamos, que é Cristo. E aqui eu quero trazer uma realidade para nós, que é do nosso dia a dia, de fazermos a diferença no nosso meio profissional e social. A importância de você e eu fazermos a diferença no meio profissional e social. Em primeiro lugar, dentro desse ambiente eu preciso entender o valor do meu envolvimento com as pessoas. As pessoas estão cheias de necessidades. Embora elas estejam em torno de uma galera, muita gente, muitas delas se sentem sozinhas, isoladas. E eu ouso dizer que dentro da igreja também, tem gente cheia no meio da galera e se sente sozinho. Se sentir sozinho não é estar sozinho, mas se sentir sozinho é horrível. Então, o nosso envolvimento com as pessoas vai suprir essa falta. E a palavra de Deus orienta você e a mim para nós sermos uma bênção no sentido de nos envolvermos com as pessoas, servirmos essas pessoas com aquilo que a gente carrega. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros conforme o dom, a habilidade que recebeu. Você e eu carregamos algo, e nós temos que saber o que nós carregamos, porque o que nós carregamos é para servir pessoas, então tenho que me envolver com elas. Se eu começar a andar com elas, eu vou perceber as necessidades, e a forma de eu agir vai manifestar o amor de Deus que certamente constrangerá essas pessoas. Elas vão ficar constrangidas. Agora existe um segundo ponto que eu acho muito relevante, referindo-se, não adianta só você ser um cara legal, bacana, mas referindo-se a uma questão profissional, eu e você precisamos entender e levar em consideração a nossa
excelência como profissionais. Excelência, porque, como eu iniciei, as pessoas elas procuram referência, elas procuram alguém para seguir. E de repente, elas têm você. Mas se você não for excelente, será que você vai chamar a atenção dessa pessoa? Sempre que nós vamos pensar em cargos importantes, é feito um teste de seleção. É uma seleção, um teste, né? Uma seleção é feita. Nessa seleção, se você for excelente, você talvez consiga o lugar, né? A vaga. Um vestibular. Ninguém vai para um vestibular, não deveria ir para um vestibular despreparado. Se você quer conseguir uma vaga num curso tal, você vai se preparar. Isso chama-se excelência, preparo. E as pessoas, elas sempre vão olhar, não de uma forma, vamos dizer assim, de qualquer forma, olhar para a nossa performance. Mas a nossa performance, ela revela muita coisa também. E, por exemplo, para mim, eu acho um cara muito interessante é Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz que Daniel se distinguiu. Ele se distinguia, ele tinha algo a mais. E ele tinha algo a mais do que a maioria dos jovens da sua idade. E eu fico pensando que existe uma ordem para que eu seja completo no meu estilo de vida excelente. E a ordem é que primeiro eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso gastar tempo com Deus. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele entendia a importância de ele andar na presença de Deus. Ele vivia constantemente na presença de Deus. Ele era um cara que procurava entender a lei do Senhor. Nessa lei, como diz no Salmo 1, ele meditava dia e noite. Ele buscava isso, mas ele também se esmerava nos estudos. E esse menino, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo. Só que esse texto de Daniel 6,3 diz que nele havia um espírito excelente. Então não era só uma habilidade que ele conseguiu por causa de estudos e performance. Não! Foi por causa de estar na presença de Deus. Ele foi cheio do Espírito de Deus, um espírito excelente. E fica a dica: Deus não é um Deus de qualquer coisa, qualquer jeito. Não, Deus é um Deus excelente. Então, Daniel tinha esse espírito. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio dar a nós o acesso do Espírito Santo. O Espírito Santo em nossa vida, para que nós também tenhamos esse espírito excelente para tocar a nossa geração. E era tão excelente o espírito em Daniel que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Falei, eu vou colocar esse menino sobre o reino. Ele é muito bom. Chamou a atenção. Chamou a atenção de seus amigos. Chamou a atenção dos seus inimigos. Chamou a atenção dos seus líderes, daqueles que governavam sobre a vida dele. E eu acho isso muito incrível. Terceiro lugar, eu preciso fazer a diferença no meio profissional e social pelos meus valores. Pelos meus valores. Então os valores que eu carrego, os princípios que eu carrego, vão mexer com as pessoas. As pessoas vão olhar, elas vão conhecer o meu caráter, elas vão conhecer o que eu valorizo, e o meu caráter vai abençoar as pessoas ao meu redor. Então, se você e eu queremos fazer a diferença, nós precisamos nos envolver com as pessoas, ser excelente, ter um espírito excelente e mostrar, na medida que nós caminhamos, o nosso valor e os nossos princípios. Pior coisa que tem é alguém virar para você e dizer assim, ué, você não é crente? Você não serve a Jesus? Como é que você fala isso? Como é que você age dessa forma? Isso é muito forte. Segundo lugar, eu quero desafiar você e nos desafiar nessa noite a nós nos movermos em direção aos que ainda não foram alcançados. Toda essa base que eu coloquei é para um propósito, nos movermos em direção. Você e eu precisamos andar na direção dos não alcançados. Como? Como, Johnny? Me fala. Primeiro lugar, com intencionalidade. Querido, é importante nós sermos intencionais. Meus relacionamentos precisam ser intencionais.
Ah, você está dizendo, Johnny, que eu tenho que ter segunda intenção? Na verdade, estou dizendo para você ter primeira intenção. Tudo que você fizer, faça sempre pensando em como pessoas vão ser alcançadas por aquilo que você está fazendo. Seja intencional na pregação do seu evangelho. Seja intencional na palavra. Há momentos que parece que a gente tem que se calar, mas há momentos onde parece que a gente tem que se calar, é hora de a gente falar. Tem que ser intencional. A hora de trazer uma palavra, trazer um conselho, corrigir, repreender, como diz em 2 Timóteo 4:2, nós precisamos ser intencionais. Ser o melhor na minha carreira é pensando em ser intencional, é alcançar um lugar onde eu possa falar no coração de pessoas. Eu preciso ser intencional em tudo que eu fizer. Segundo lugar, eu preciso fazer isso com flexibilidade. Eu não posso fazer isso com dureza. Eu não vou ser intencional, não vou ser o melhor para ficar pisando nas pessoas. Não. Eu vou para chamar a atenção deles e com tato, com amor, com graça, focando aquelas pessoas que ainda não andam com Jesus, sendo flexível com elas, mesmo quando elas quebram princípios, porque elas precisam do tempo necessário para entender o Evangelho. Então, como eu vou fazer isso? Perdoando, amando, abraçando, incentivando, sendo intencional e sendo flexível. Terceiro lugar, como que eu vou alcançar as pessoas? Como que eu vou levar essas pessoas a Cristo? Como eu vou me dirigir a essas pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Construindo relacionamentos interpessoais. Quando eu começar a construir relacionamentos, a Bíblia diz que o amor deve ser a marca de todo seguidor de Jesus. O amor tem que ser a marca. Mas é o amor de Deus, gente. Não é o meu amor. Não é a forma como eu acho que eu devo amar, mas é a forma como Deus diz que deve ser amado. Jesus diz assim: como eu vos amei, eu quero que vocês amem uns aos outros. Então não é o amor na minha ótica, o amor na ótica de Jesus, no padrão que Ele estabeleceu. E Ele deu a vida pelas pessoas. O Pai renunciou o Filho por amor às pessoas. E a gente precisa ficar bem atento a isso. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que isso aqui não é só para com os de dentro, é para com os de fora também. E as pessoas vão estranhar como você, sendo um cara tão influente, como você, sendo um cara tão importante, se importa tanto comigo. É porque Deus, o cara mais importante do universo, o cara mais excelente, o mais top das galáxias de verdade, decidiu se fazer homem e nos alcançar. Por que eu não vou fazer a mesma coisa? Não importa a minha posição, importa o meu chamado. O meu chamado de ser uma bênção na vida das pessoas. Mas como eu vou fazer isso, Johnny? É bem simples. Na dependência e no poder do Espírito. Por que na dependência e no poder do Espírito? Querido, nós não estamos numa guerra de raciocínio. O nosso foco não é provar que o meu argumento é melhor do que o argumento do outro. O nosso objetivo é manifestar aquele que nós servimos e amamos. Então, quando eu penso nisso, esse mundo natural que nós vivemos aqui, tem um mundo paralelo, que acontece na paralela com o mundo natural. E as pessoas, elas precisam saber, através da sua vida, que existem duas forças nessa paralela. Uma força maligna, que quer destruir. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Satanás é ladrão, é isso que ele quer fazer, e toda a corja dele querem fazer isso. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então tem um reino do Espírito, do bem, onde está Deus, os seus anjos, Jesus, o Espírito Santo, que são muito mais poderosos e estão na paralela. E se eu quiser lutar
quando uma influência espiritual maligna, eu quiser lutar no campo do raciocínio, do conhecimento, eu vou perder essa guerra. Mas se eu usar armas espirituais e não carnais, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Os dons espirituais. Imagine você lidando com uma situação com um amigo, com alguém da empresa, e de repente o Espírito Santo dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, ele revela algo da vida daquela pessoa. De repente você sente a dor de uma enfermidade que alguém tem, daquela conversa, e você diz, e ao invés de você agora ficar só admirando Todd White e outros caras que fazem isso, você vai entender que você foi chamado para se mover nesse nível, para perceber o ambiente espiritual e o natural, e agir de conformidade com esse mover do Espírito, e trazer uma palavra de consolo, de vitória, de vida. Sabe, nós vamos amar as pessoas com o amor que Deus nos deu, não com o amor que a gente acha. Nós vamos tocar as pessoas da mesma forma como nós fomos tocados por Deus. Mas nós não podemos atrair as pessoas para nós. Nós chamamos a atenção dessas pessoas para conduzi-las a Cristo. O nosso alvo é conduzir pessoas a Cristo. As pessoas não devem ser amarradas a você. Você e eu vamos apenas conduzi-las a Cristo. Esse é o nosso alvo. É isso que você e eu precisamos fazer. Esse deve ser o nosso empenho. Se eu entender essa minha missão, esse meu chamado, tudo vai ser diferente. Amém, queridos? Para terminar aqui, lá no grupo nós vamos compartilhar algumas coisas. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está sendo uma bênção na sociedade? Será que se você fosse tirado do mundo, as pessoas iam sentir sua falta? Do que eles iam sentir falta? Nesse tempo que você está em home office, né? Homeschool, todo mundo em casa. Do que as pessoas estão sentindo falta no trabalho? Da sua presença física. Pense sobre isso. E pense se aquilo que elas estão sentindo falta é a relevância como cristão maduro que você estava tendo sobre a vida dessa pessoa. Se não era, volte. Quando tudo isso acabar, volte com outra postura. Volte de outra forma. O que suas ações estão demonstrando aos outros? O que você faz? O que as pessoas pensam? De que forma você acha que tem feito a diferença? Se você tem feito a diferença, que forma que foi? Ou que forma tem sido? E se não tem sido, que tal pensar em de que forma você possa fazer a diferença? E por último, você tem se movido na direção aos não alcançados? Como? Eu quero chamar a sua atenção para esse estudo de hoje, a você pensar na sua relevância para com os de fora. E não seja um hipócrita. Eu sou uma bênção. Se você não é, assuma. E diga assim, olha, eu não tenho sido um bom exemplo. Né? Em casa não estava muito legal, fora está pior. Então, que tal, nessa noite, nós encontrarmos um tempo, um momento, uma oportunidade de a gente ser real com a gente mesmo. E dizer, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma referência. Eu preciso ser como Daniel, como José. Eu preciso ser como Jesus. Eu preciso ser uma referência para a minha geração. Amém, queridos?